Vamos à grandiosa história universal das traquitanas com o Nuno Marco, uma oferta Montepio, com o Montepio Poupe e beneficio de assistência de saúde grátis e Homes Place. É tempo para mais energia. Encontramos-nos lá. Piugas, piugos, meias. Use-se a palavra que se usar. Que delícia de invenção esta. Mesmo com todos os problemas que acarreta, nomeadamente o drama de as perder e de nunca as perder na totalidade do par. Não, quando se perde, perde-se só uma, o que torna ridícula a piuga que sobra. Não há nada mais triste do que uma piuga sozinha. Em boa hora foi inventada uma cobertura para a parte do corpo que mais sua: o pé. Um pé produz 4,7 decilitros de suor por dia. Obrigado por essa informação. Incrível. É o tipo de informação gira para surpreender os amigos, mas nunca para uma primeira saída com uma miúda, rapaziada. Ok? Já fizeste isso, não fizeste? Já. Incrivelmente, a meia não surgiu com o intuito de aquecer os pés. A meia entra em cena na Roma Antiga, os tempos em que se chamava socos. E é daí, aliás, que vem o nome inglês da meia, sock. Como é que era romano? Socos. A meia apareceu para fazer Curiosamente rir. era para usar nos pés. Mas para fazer rir, a piuga foi inventada pela humanidade para fins de comédia. Era um acessório que só os atores cómicos usavam na antiga Roma, com resultados fora de série, como vemos nesta reconstituição de uma bem-sucedida comédia romana. Não há música? Não. Ok, é uma comédia sem banda sonora. É uma comédia. Ok, está Sim. bem. Olá, excelentíssimo público! Já viram o que eu tenho nos pés? E o que este meu colega tem nos pés? E o que este outro nosso colega tem nos pés? Estás a ler. Pois já estou a ler. Estás a ler a versão. Pois. Não faz mal. E ainda o que este outro nosso colega tem nos pés? Espera, deixa-me dizer uma. E o que esta minha colega tem nos pés? Boa, manda outra. Manda uma, banda. E o que este meu colega tem nos pés? E o que todos nós temos nos pés? Que versão do texto é que vocês Mas estavam a espera aí, ver? alguém trocou o texto? Eu não tenho isso. Eu não tenho isso. Eu mandei-vos a versão atualizada, já com redistribuição de papéis. Não tenho. Como não ver tenho. toda uma equipa de facto aos papéis. O que eu tenho nos pés, o que eu tenho nos pés, o que eu tenho nos pés. E sempre. É o que dá. É o que dá o problema de haver várias versões de um mesmo texto a circular numa mesa. Bom, sim. Bom, Vamos pôr esta música. ora bem, por tudo isto que acabou de acontecer, é que o teatro grego é mais famoso que o romano. Não é que seja assim tão melhor, não dependia era tanto de piugas para resultar. Mas faz sentido, a comédia, por definição, é tudo o que foge à norma. E aquela malta usava sandálias. Aparecer alguém com piugas só deve ter sido superado na altura, ao dia em que um ator romano deu asas a um pum. Mas sim, as meias faziam um grande êxito na comédia romana, mas foram mudando de sentido à medida que o tempo foi avançando. No século V, na Europa, já eram usadas só por gente ligada à religião. Eram um sinal de pureza, como se pode constatar nesta reconstituição do diálogo entre um sacerdote e a sua mulher a dias, em pleno século V. Isto é tudo igual. O antigo não é? É tudo igual. Aqui está tudo, aqui está a distribuição de papéis, aqui está correta esta. Está correta, vamos à cena então. Oh, Dona Alcina! Diga, senhor sacerdote. Ponha-me estes piugos a lavar, mas com cuidado, que isto são piugos sagrados e que representam uma pureza. Sim, senhor sacerdote. Esteja descansado que eu ponho isto a lavar. Oh, Dona Alcina, a senhora está a tapar o nariz? Eu não. Eu estou a agarrá-lo. Está a agarrar o nariz para quê? Para não cair. Mas que eu saiba, a senhora não tem lepra. Nunca fiando. Está bem, lave-me só as meias, está bem? Até logo. Adeusinho. Deixa-me só. Achei que fazia sentido. Pureza, representa uma pureza. Ai, só se for a pureza de um queijo da serra. Quantos decilitros de suor é que produz? Enfim, não é. No ano 1000, as meias já eram calçadas por mais gente, sobretudo pela nobreza. Ter piugas era coisa de rico, começa a ser mais ou menos o que se passa hoje em Portugal, 1013 anos depois. Só em 1589, quando é criada uma máquina de costura que permitia a produção de meias ser 6 vezes mais rápida, só aí a meia começou a ser calçada por todo o pé
rico ou menos abastado. Até 1938, as meias eram feitas de materiais como seda, algodão e lã. Devia ser fascinante usar meias de seda. Meias de seda? Eu suponho que um homem nessa altura tivesse de ter cuidado redobrado com o tamanho das unhas nos pés. Sim. Ouçamos um diálogo entre um cliente e um empregado de uma sapataria, algures, em 1930. Meu caro senhor, afinal tínhamos os sapatos do seu número em armazém. Dá-me licença que os ajuda a experimentá-los? Que os ajuda a experimentá-los? É o que está escrito. Que o ajuda a experimentá-los? Bom, Está a correr muito bem hoje. Messa, claro que não. Deixe-me só tirar estes que tenho calçado. Ei lá, que parecem sacholas! Perdão? Peço desculpa, meu caro senhor, não resisti, mas enfim. Olhando agora para este rasgão na bela meia de seda, é capaz de ser mais realista e ir buscar o número acima. Eu venho já, está bem? Eu venho já. A popularidade das piugas foi de tal ordem que as revoluções sucediam-se. Primeiro, quando o nylon entrou em cena e depois quando a produção se industrializou a 100%. Há mais uma revolução digna de nota. Eu não sei se vocês se lembram quando as meias traziam a palavra reforçado impressa na ponta. Eu achava isso um toque de grande requinte. A dada altura da história da produção de piugos, achou-se que se os homens não cortavam as unhas dos pés com mais frequência, mais valia reforçar a ponta das meias e torná-la à prova do nhaca. A isso eu grito bravo. Seja como for, hoje a piuga já não é tão reforçada, restando ao homem que se atrasa no corte da unha, quando confrontado com a dramática evidência de que tem um buraco na piuga provocado por unha excessivamente grande, recorrer à técnica conhecida como enfiar o buraco no espaço entre o dedo grande e o dedo que vem a seguir. Clássico. Isto pode ter soado a experiência pessoal, mas acreditem que, se eu só pudesse levar um objeto para uma ilha deserta, levava o viriato. Quem é o viriato? O viriato é o meu corta-unhas. Eu batizei o meu corta-unhas. Quando eu aprecio mesmo um objeto, eu batizo. Meu querido viriato. Mas estava aqui a pensar que estavas a dizer que a Bela da Meia nasceu na Roma Antiga, onde eles usavam sandálias. E o pior, ainda hoje se vê alguns turistas usando os dois. Não é? Um abraço aos nossos ouvintes na Alemanha. Tu tens uma teoria sobre isso. É só a partir de uma certa idade que isso começa a acontecer. A partir dos 65, podes usar isso. Acho que antes não podes. Mas podes mesmo não ser. Podes usar ou é uma coisa que tu não consegues contornar e simplesmente há um dia em que quando tu olhas para os pés és obrigado, sim. Pus uma meia sou um com velhinho. sandália. Neste sou um momento velhinho. Neste momento sou um velhinho. Sandálias ou também há a versão Crocs. Não é bem a mesma coisa. Não é bem a mesma coisa. Olha, só uma coisa. Vocês aperceberam-se como todos os teatrinhos desta traquitana correram terrivelmente mal? Mas eu gostei daquele em que o Vasco se enganou a ler e tu lhe disseste: é isso que está lá escrito. Parecia uma. Foi assim uma coisa muito setor. Sim, não é? Deixa-me só perguntar a opinião dos nossos ouvintes. Pronto, ok. Pronto, eles gostaram, é o que interessa. Sim, é o que interessa. As traquitanas são uma oferta Montepio, com o Montepio Pop e benefício de assistência de saúde grátis e Homes Place. É tempo para mais energia. Encontramos-nos lá.